Senhor Deus, queremos neste dia agradecer por todos os nossos avós, homem e mulher, que trazem no rosto a marca das suas histórias. Queremos louvar pelo carinho, pelo afeto, pela atenção que cada um dos avós transmitem aos seus netos. Louvado seja, Senhor, por nos dar a graça de conhecermos, de convivermos com os nossos avós. Nós vos louvamos e bendizemos por esta grande oportunidade. Amém. Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é 26 de julho, segunda-feira, dia dos avós, dia de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, por isso o dia dos avós. Hoje também é dia do detetive particular, e foi na data de hoje, em 1845, que a Curitiba é elevada à capital da província do Paraná. Também nós lembramos que na nossa comunidade paroquial, hoje às 18 horas, temos a Santa Missa. Após a Santa Missa, no Salão Social, o Texto das Mulheres, e você é convidado a participar. Peço que você deixe aí o seu comentário, que você possa divulgar este áudio aos seus contatos. É importante o comentário que você deixa aí. Tem um pontinho, você aperta, tipo uma setinha, você aperta, abre os comentários e você coloca aí logo abaixo para que gerar esse engajamento. Nós sabemos que você está nos escutando e mais ainda a interação entre você e nós que preparamos este momento com muito carinho e amor. O evangelho que vamos partilhar é de São Mateus, capítulo 13, os versículos do 16 ao 17, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A parábola do semeador tem, como já sabemos, a saciedade em 3 partes. Parábola propriamente dita, os critérios para a sua leitura e a leitura da parábola na própria vida. Os 2 versículos do Evangelho de hoje são a parte final da seção dos critérios para a leitura da parábola do semeador. Na capítulo 13, os versículos do 10 ao 17, inicia-se com pergunta dos discípulos sobre o uso de parábolas por parte de Jesus. Eles dizem lá no versículo 10 do capítulo 13, por que usas parábolas para falar com eles? Todos nós devemos poder compreender o mistério escondido nas parábolas. Afinal, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como lá em Timóteo 2,4. Quem não aceita a Deus não é jogado às trevas e está perdido para sempre. Não é assim, porque Deus não age desta maneira. É justamente para ele que a palavra, para esse que não aceita, que a palavra eterna e eficaz se apresenta sobre a frágil e modesta linguagem das parábolas. Diz Faustine que as parábolas oferecem a semente que germinará quando quem não quer entender, entenderá. No mínimo, que não entende e se disporá a deixar-se, a questionar-se. De fato, porém, alguns entendem e outros não. Daí a distinção entre eles, as multidões, e vós, os discípulos. Porque acontece isso. Os discípulos aproximam-se de Jesus, o seguem, falam com ele, escutam suas parábolas e explicações. Desta maneira, os seus olhos se enchem de alegria na visão daquilo e daquele que os profetas e os justos quiseram ver e não viram, ouvir e não ouviram. As multidões, ao contrário, isto é, os outros, no fundo, os que não reconheceram em Jesus a concretização das esperanças messiânicas de Israel, não se aproximam dele,
não seguem, não lhes dirigem a palavra, não escutam sua resposta. Assim, não entram no mistério do conhecimento do Filho. Não são da sua família. Não só não estão com ele, mas contra ele, o que é mais complicado. Claro que é dura a rejeição por parte da maioria do povo de Deus, mas isso não significa necessariamente falência. Antes, é cumprimento do que predisse os profetas, e é desta rejeição que Deus pode tirar resultados por nós inesperados e imprevistos. Neste sentido, este aparente desvio, constituído por Mateus lá no 13, do 10 ao 17, o que escutamos hoje, entre a parábola e a explicação, indica a passagem que deve ser feita para que a parábola não permaneça um enigma, mas bem-aventurança para quem vê em Jesus o cumprimento da promessa. É preciso, com efeito, abrir os ouvidos, os olhos e coração para o Senhor. Aproximar-se de Jesus, dispondo-se a reconhecer a dureza e as resistências do próprio coração. Todos devem ser capazes de entrar no mistério que a parábola se propõe a iluminar. Há algumas fantasias, já o sabemos, em relação à questão de ver Jesus. Tem gente que lamenta o fato de não ter sido contemporâneo de Jesus. Gostaria de tê-lo visto, ouvido, tocado. Como se o encontro com Jesus dependesse da contemporaneidade física. Quem rejeitou sua pretensão e o condenou à morte o viu, ouviu e tocou, mas nem por isso acreditou. Muito pelo contrário. A fraca e frágil humanidade de Jesus foi para eles uma barreira intransponível para o passo da fé. Mas há, ao mesmo tempo, uma grande e única necessidade nessa contemporaneidade. Cada acontecimento único e irrepetível só pode ser visto por quem está presente a ele, no espaço e no tempo. Essa foi a graça, também única e irrepetível, que os discípulos gozaram. Por outro lado, é mais universal e sempre imediata a situação daqueles e daquelas que creem sem ter visto. O acontecimento passado, único e irrepetível, é tomado presente pela palavra de quem, crendo, testemunha. Um elemento, porém, estabelece uma plataforma comum entre os dois grupos e é realmente decisivo. Colher e acolher o significado do fato. Ver um fato é importante, mas pode ser trágico. É a situação dos que viram e não creram. Não ver um fato, mas crer no seu significado, é salvador. O mais importante no ser humano não é ver. O ser humano é alguém capaz de ler a realidade. Por isso, o mais importante não é ver. Todo acontecimento é um sinal. Todo sinal contém um significado. O sinal só é significativo para quem o entende. A fé é justamente essa leitura que, vendo e acolhendo o significado, acolhe o fato. É por isso que nós somos chamados a crer no Senhor. Não pelo que vimos, mas pelo que sentimos, pelo que sabemos, pela experiência que temos dele na nossa vida e a nossa vida nele. É desta forma que vamos crendo cada vez mais no Senhor e deixando ele ser cada vez mais uma presença viva no nosso coração, na nossa vida. Desejo a você que fique na graça de Deus, você que tem avós ainda vivos. Eu não tenho mais a alegria de ter nem meus avós paternos nem maternos vivos. Mas enquanto estive, pelo menos os maternos com quem tive mais contato, aproveitei muito do carinho, da presença, da fé, especialmente dos meus avós, mas especialmente da minha avó que viveu mais tempo e que tanto rezou por mim e certamente intercede junto do Pai. Você que ainda tem os seus avós, dê um abraço, um beijo carinhoso, hoje mais do que todos os outros dias, e reze por eles, desejando aos avós a graça e a paz que vem de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.